Olá, povo de Deus! Nós estamos começando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo de número 19, Israel e a Aliança da Morte. Nós, posicionalmente, estamos entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Na verdade, no capítulo 6, porque é a abertura do primeiro selo. Estamos situando os atores neste capítulo, e um dos atores importantes é Israel. Então, Apocalipse 19, esta é a parte... Apocalipse 19, a Israel e a Aliança da Morte. Então nós estamos nos posicionando. O objetivo é compreender como se formará o acordo de Israel com a besta e suas implicações durante o tempo dos 7 selos abertos. Então, os nossos textos principais estão em Apocalipse, capítulo 6, o capítulo 9, o capítulo 6, o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 6, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, é a besta saindo com autoridade para vencer os santos. Apocalipse capítulo 17, o versículo 1. Apocalipse o capítulo 12, o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então nós temos aqui o personagem, o dragão, nós temos a mulher e nós temos a descendência dessa mulher. Essa descendência dessa mulher, aqui diz assim, o restante, porque uma parte foi arrebatada, ressurreta e arrebatada. Jesus Cristo é o filho varão que havia de nascer da mulher vestida de glória. Depois tem o complemento dele, que é a igreja, o corpo de Cristo, que foi ressurreta e arrebatada. Agora ficou um restante daqueles que vão se converter no período da abertura dos 7 selos. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Há uma história no Antigo Testamento que retrata a situação que temos aqui. Segundo as Crônicas, capítulo 28 e verso 21. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e o deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. Quer dizer, diante de uma situação em que os filisteus, os edomitas estavam atacando Acaz, Acaz vai e faz um acordo com o rei da Síria, a Síria, para lhe proteger. Este acordo foi, e Acaz estava em apuro por causa da dissolução que ele entregou Israel a pecar contra Deus, a transgredir contra Deus. Então, a partir do momento que Israel transgrediu contra Deus,
ele se tornou refém dos seus inimigos. E aí ele se socorre de Acaz. O resultado foi o aumento da sua transgressão a cada apuro que passava. Ao final, o que Acaz fez foi provocar a ira do Senhor. Assim será o acordo de Israel com a besta. Este acordo será chamado de acordo da morte, porquanto Israel não confiou em Deus em um dos momentos mais dramáticos de sua história, mesmo com a intervenção divina a favor de Israel. Nós vamos perceber que o dragão, ele persegue a mulher, mas entenda, o dragão, ele entrega o seu poder à besta e ele persegue a mulher. Como é que ele persegue a mulher? Ele vai levantar nações contra Israel. E depois, quando terminar esse levante e Israel vai receber a proteção de Deus, a besta vai capitalizar isso a favor dela, vai fazer Israel assinar o acordo com ela, e aí começa o dia do Senhor. Então vamos ver de novo, vamos rever os cavaleiros, os atores proféticos, a besta e a sua origem, e a besta entronizada. Quando abre o primeiro selo, nós encontramos o cavaleiro. Este cavaleiro que nós encontramos, este cavaleiro é o mesmo que a besta. Este cavaleiro é o mesmo personagem que a besta. Ele recebe o poder para operar nesse período de tempo, que é depois do arrebatamento e antes do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, ele está aqui, o dia do Senhor. Nesse dia temos as trombetas e as taças. Este é o dia do Senhor. Esse período dos selos é chamado de grande tribulação. Esse é o nome mais conhecido, tribulação. Esse é o nome mais conhecido do período dos selos. É a grande tribulação. É a tribulação que vai pegar o restante da descendência da mulher. Aqueles que vão se converter enquanto o Espírito Santo está sendo derramado. Lembra? Na abertura do sexto selo, o sol fica negro, a lua fica vermelha. Na profecia de Joel, do derramamento do Espírito Santo, o derramamento acontece até chegar nesse dia em que a lua fica vermelha, o sol fica negro, é a abertura do sexto selo. Então o derramamento do Espírito Santo começa no Pentecoste, cruza pelo arrebatamento, continua até chegar à abertura do sexto selo. Esse cavaleiro, ele é o grande, ele vai receber o poder do grande dragão, e ele é ao mesmo tempo a besta. E esta besta, ela vem de dois estágios. Nós temos, antes do arrebatamento, a besta escarlate. Escarlate. Esta é a besta que opera antes do arrebatamento, formando o governo. Por que é depois de Cristo e antes, depois da morte e ressurreição de Jesus e antes do arrebatamento? Porque sobre esta besta está montada a mulher iníqua, adúltera, a mulher prostituta. Esta mulher, ela é o sistema religioso que tem a aparência do cordeiro e fala como dragão. Depois, nós temos aqui a besta do mar. Depois do arrebatamento, nós temos a besta do mar, que é a continuação da besta escarlate em um outro estágio. E
nesse meandro vai surgir a besta, o oitavo rei. Então, esse oitavo rei é o cavaleiro, que ele é o 11º rei dos 10, sai um entre eles, e dos 7 reis, que são os 7 impérios mundiais, sai um que é o oitavo, que é também o cavaleiro e a besta, todos eles o mesmo personagem. O dragão dá a esta besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E esta besta, ela tem conexão com o povo que levou Jesus à crucificação. Nós vemos isso em Daniel capítulo 9, verso 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido, que é Jesus, e já não estará. E o povo, que é Roma, de um príncipe, que é a besta, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, esta besta é o príncipe que há de vir. Esse príncipe é o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1. E a destruição é causada pelo povo desse príncipe. Se o povo desse príncipe é Roma, é porque, na visão de Daniel, o animal ele tem 2 fases. Na segunda fase, ele é Roma rediviva em formato de 10 nações. O rei Nabucodonosor, também na sua visão da estátua, ele viu os pés, como tem os 10 dedos, representa os 10 reis, também representa Roma na sua segunda fase. E esse príncipe vai vir da região de Roma. E aí tem N países que podem ser a origem desta besta, como o sul da Escócia, Inglaterra, País de Gales, França, Espanha, Portugal, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Bélgica, países do leste europeu, Albânia, Áustria, Bulgária, Grécia, Hungria, Romênia, Suíça, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Bósnia, Kosovo, Turquia, as terras ao longo do Mediterrâneo Oriental, a Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita, o Egito, a Tunísia, norte da Líbia, Argélia e Marrocos. Esta era a região que se formou o Império Romano. Portanto, a besta pode sair de qualquer desses países. E esta besta, nesta primeira fase, a besta escarlate, está a mulher montada sobre a besta escarlate, e essa besta escarlate é a história que já começa lá no Egito, porque 5 reis caíram representando essa besta, o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia. Um existe que é Roma, quando João escreveu o texto, e o outro há de vir, que é Roma na segunda etapa, com 10 nações. Então, esta besta recebe a autoridade do dragão, e há também uma localização da onde está o centro do poderio dessa besta. É uma cidade que tem 7 montes, tem 7 colinas, e a única cidade que preenche 2 características, ter 7 montes e ter 7 colinas, e ter também uma religião que tem a aparência da religião cristã, é Roma. Roma tem as 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palantino. E no centro de Roma tem o Vaticano. O Estado do Vaticano é uma cidade-estado. Então, essa cidade-estado é a que tem a conformação de Apocalipse capítulo 13, a aparência do cordeiro, e fala como o dragão. Esta besta, ela vai ser entronizada, e para a entronização desta besta, no período que começa principalmente depois de 1948, quando Israel se forma a nação, está ali, Dora, seja bem-vinda, está ali a formação do espírito globalista.
esse espírito globalista, que é um espírito presente em nossa época, ele faz os preparativos para a formação, para depois do arrebatamento, do grande governo mundial, que serão a confluência de 10 nações que entrega o seu poder à besta. Então, agora que nós recapitulamos esse cenário, vamos voltar os nossos olhos a esta mulher. Porque essa mulher é Israel. Essa mulher é Israel. Nós devemos nos lembrar que, na profecia de Daniel, ele conta 69 semanas, e depois ele conta 7 semanas, e há um interstício de tempo. Esse interstício de tempo é o tempo da dispensação da igreja, dispensação da graça, o período da igreja. Nesse período, Israel não é contado entre as nações, quando ele vem a morte de Jesus e o ano 70, ele é espalhado entre as nações, e ele só volta em 1948. Então, nesse período, foi o período em que a igreja teve primazia na terra, e se um judeu que viesse a se converter, ele se tornaria membro da igreja também, porque Jesus, da igreja dos gentios e dos judeus e dos gentios, ele criou um novo homem, e esse homem é a igreja. Não é nem gentil, nem judeu. É uma nova criatura em Cristo Jesus, formando o corpo de Cristo. Este é o período da dispensação da igreja. E aí, chegamos no estado de Israel. Isaías capítulo 66, verso 8 diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu luz aos seus filhos. Então, em 1948, se cumpriu esta profecia. Israel se tornou nação. Quando Israel se torna nação, ele se caracteriza como o marco profético para a igreja. Porque Jesus disse em Mateus 24, 32 a 35, contando a parábola da figueira, dizendo que era para observar a figueira, porque o tempo estava próximo, Jesus estava às portas. Nós temos que entender, e é muito importante entendermos isso, que o planeta Terra, todo o planeta Terra foi entregue ao homem. Quando Deus criou Adão, ele entregou o planeta Terra a Adão. Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos homens. Isso cria para Deus uma dificuldade ou uma limitação. É que se Deus quiser intervir na terra, ele precisa agir por meio do homem na terra. Deus, o Criador, o Senhor do universo, ele não pode agir diretamente na terra sem passar pelo homem. Como é que Deus resolveu esta aparente limitação? O seu próprio Filho, Jesus Cristo, se fez homem e morreu na cruz, ressuscitou e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus Cristo é o segundo representante. O primeiro fora Adão e fracassou. Jesus Cristo veio como representante do homem também, foi obediente até a morte e morte de cruz, e teve o seu nome exaltado, recebendo a glória que tinha antes. Então, Deus entrega a Jesus Cristo, o homem, o juízo sobre o poder de julgar a terra. Então, todos os atos que são feitos na terra é feito por meio de Jesus Cristo, homem. Observando que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Agindo na terra, ele sabe como agir
na condição de homem, porque ele pode discernir perfeitamente as suas duas identidades. Ok. Jesus é o meio, o canal por meio do qual Deus, o Pai, interfere na terra. E aí Jesus diz que Israel, ele é o marco profético do tempo do fim. E Romanos capítulo 11, verso 25, Paulo disse, esta geração, Paulo fala sobre o Israel voltar a ser salvo, ele diz, essa geração tem diante de si o seu próprio prato de lentilha, qual seja, trocar a preparação da volta de Jesus pelos prazeres desse mundo. Porquanto, desde que Israel se tornou nação, Deus não precisa mais da igreja na terra. A igreja pode ser arrebatada. Por quê? A terra deu Deus ao homem. A igreja é o testemunho de Deus na terra. Mas como Israel se tornou nação, se a igreja subir, Israel se torna o testemunho de Deus na terra. Por que isso é importante? Porque se Satanás destruísse a igreja 100% e destruísse Israel 100%, ele teria o domínio da terra. É por isso que vai existir a batalha de Armagedon. É a tentativa de Satanás de tomar esse planeta. Mas para isso ele precisa destruir todo o testemunho de Deus na terra. O que é impossível. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus já o venceu. E ele é o Filho do homem e o Filho de Deus. Então é impossível. Mas Satanás, ele vai insistir nessa empreitada. Então, Daniel, falando desse tempo profético, ele entrega a profecia em Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. E ele faz uma contagem de tempo, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Ele conta 69 semanas. Então, esse período aqui, esse período é o período de 69 semanas. E esse período aqui é o período de 7, ou de uma semana, 7 anos. Ele fala das 69 semanas, e depois ele diz no verso 9 e 27, ele, o príncipe, firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nesse período de 7 anos, que é o período das trombetas e das taças, Satanás vai fazer um acordo com Israel, com muitos, pode envolver outras nações, e no meio do acordo ele vai quebrar e vai colocar em Jerusalém, no templo, a abominação para receber ele próprio a adoração que seria digna a Deus. Então, vamos voltar aos cálculos para nós entendermos essas 69 semanas. Quando nós fazemos os cálculos do Antigo Testamento de tempo, os dias do Antigo Testamento é pelo calendário lunar, não pelo calendário solar. Então, os dias do Antigo Testamento, todos eles tinham 30 dias. E quando nós fazemos o cálculo do tempo do Antigo Testamento, nós temos que multiplicar o tempo por 30 dias e depois fazermos a conversão do calendário lunar para o calendário solar, a fim de sabermos na nossa cronologia qual é o tempo que se reporta. Então, a ordem para reedificar Jerusalém
ela foi dada no ano de 445 a.C. 445 a.C. Esta foi a ordem. Se nós pegarmos esta data, multiplicarmos por 7 anos, 69 semanas, vezes 7, 7 anos. 7 anos, vezes 360 dias, nós vamos ter o total de dias desse período aqui até a morte do Cordeiro. E nós vamos chegar na data de 32 depois de Cristo, que é a data que Jesus morreu. Então, começando em 445, aplicando os dias solares, aplicando os dias lunares, convertido para os dias solares, nós vamos chegar na data do ano 32 depois de Cristo, a morte de Jesus. Então Daniel disse, olha, da ordem para reconstruir Jerusalém até a crucificação vai se passar 69 semanas, e Daniel foi absolutamente exato na sua medição do tempo. Aí você pergunta, César, se Israel tinha esse tempo e aí contou as 69 semanas, faltou chegar na última semana, que são 7 anos. Esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo que temos aqui com aqui. Ou seja, o período da igreja é o intervalo de tempo. Acontece que lá em Deuteronômio há uma disposição do Senhor destinada a Israel, dizendo o seguinte: se Israel não obedecer, Deus manda uma disciplina contra Israel. O que é a disciplina de Deus contra Israel? Significa que Israel vai se tornar escravo de uma outra nação. Ele foi para o Egito, se tornou escravo, Deus o libertou, colocou em Canaã. Se Israel não obedecesse às leis de Deus, Deus mandaria uma nação e faria Israel escravo de novo. Israel se dividiu, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. As tribos ao norte se chamou Israel, as tribos ao sul se chamou Judá. As tribos ao norte se entregaram à idolatria, Deus mandou o império assírio e eles retiraram Israel do norte. Sobraram as tribos de Judá e Benjamim no sul, formando o estado de Judá, que eles também se entregaram à idolatria, mesmo vários profetas, dentre eles Jeremias, os exortando a se converterem, eles não se converteram. Jeremias disse: vocês vão ser escravos de uma outra nação por 70 anos. Então vem Jeremias e fala de uma escravidão de 70 anos. Esta escravidão, quando termina, eles voltam para reconstruir Jerusalém, no ano de 445 a.C. Mas não voltaram todos os judeus. Uma parte ficou na Babilônia. Deus diz que se a desobediência continua, o castigo que era para ser de 70 é multiplicado 7 vezes mais. E aí Deus levanta outro profeta chamado Ezequiel, e esse profeta, Deus disse: você deita de um lado pelos pecados de Israel, você deita do outro pelos pecados de Judá. Assim fez Ezequiel. Ele dormiu por 390 dias de um lado e dormiu por 40 dias do outro, somando 430 anos. 430 anos. Como Israel foi castigado 70 anos, 70 menos 430,
faltaram 360 anos de castigo para Israel por causa da sua idolatria. Como o último decreto de retorno foi no ano de 536 antes de Cristo, e só uma parte tinha voltado, ali começa a continuidade do castigo de Israel, que são esses 360 anos, multiplicado por 7 anos, multiplicado por, que vai dar, por 7 anos, que vai dar 2.520 anos, que multiplicado por 360 dias, esta conta aqui, essa conta vai chegar em 1948. 1948 é o ano que Israel volta a ser nação. Então note, em 445, Israel volta para reedificar Jerusalém. Em 536, também há um retorno por um decreto para Israel edificar Jerusalém. Mas o castigo de Israel continuou. Como Israel, dos 430 anos profetizado por Ezequiel, já tinha cumprido 70, sobraram 360 anos. 360 anos, como Israel continuou desobedecendo, o livro de Levítico, de Deuteronômio, diz que o castigo de Israel aumenta 7 vezes mais. Aumentando 7 vezes mais, ou seja, multiplicando 360 por 7 anos, Israel aumenta o seu castigo para 2.520 anos lunares. 2.520 anos lunares convertido para os anos solares, isso dá 1948, quando termina o período que Israel foi disciplinado por Deus. Portanto, o que estamos dizendo é que este período, o período da dispensação da graça, ele estava marcado também por uma cronologia afeto a Israel, porque a igreja é atemporal, Israel é temporal, e tudo que Deus faz com Israel é pautado pela cronologia do tempo, porque Israel é o guardião da criação, a esposa do Criador. Então, essa é a situação de Israel. E aí, quando Israel se torna nação, lá na profecia de Daniel, está dito que ele vai assinar um acordo com o príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir é a besta, é o cavaleiro, é a besta, é o cavaleiro, é o 8º rei, é o 11º, é o mesmo personagem. E aí Deus avisa Israel sobre as condições desta aliança. E Deus diz assim a Israel em Isaías capítulo 28, verso 14 a 18. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com a lei fizemos acordo. Esse é o acordo do anticristo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Vamos entender este acordo e depois ele será melhor detalhado quando nós estivermos tratando da abertura dos selos do Apocalipse, principalmente o 4º selo. Este acordo, o que é que vai levar Israel a fazer um acordo com a besta?
Primeiro lugar é porque eles, ali diz, homens escarnecedores. O Israel que está lá naquela região, já é nação, eles estão se voltando a Deus, o Criador. Mas eles ainda não conhecem Jesus, o Redentor. Então, a conversão de Israel, ela se dá por etapas. A primeira fase da conversão de Israel é Israel se converter à sua terra. Deus deu uma terra e deu promessa a Israel que se Israel voltasse à sua terra seria próspera. E foi o que aconteceu. Israel, premido pela Segunda Guerra Mundial, não tendo alternativa, precisava de um lugar, ele voltou a ocupar Canaã, e ali ele tornou Canaã um grande jardim, uma das terras mais produtivas do mundo. Então, o primeiro ato de Israel é a conversão à sua terra. O segundo ato de Israel é a conversão ao seu Deus. Deus, o Criador. Devemos lembrar que no Antigo Testamento, Israel é a esposa do Criador. Para se converter ao Criador, Israel vai reconstruir o Templo de Jerusalém para prestar culto ao Criador. Ele ainda não conhece o Redentor. Esse é o segundo estágio da conversão de Israel. O terceiro estágio da conversão de Israel é quando ele se converte ao Redentor, Jesus Cristo. E isso se dará na batalha de Amargedon. Ok, então Israel, ele está convertido à sua terra, mas não ao Criador. Quando abrirem os selos, lembra que a besta tem 10 chifres, 7 cabeças, porque 3 cabeças vão cair e vão sobrar 7 cabeças. 10 nações, 7 cabeças. Quem são essas 3 nações que vão cair? A primeira nação é os Estados Unidos. Ele é a primeira nação que vai cair e deixar de ter influência mundial. Quem é a terceira nação? Não sei dizer. Talvez até o fim do estudo do Apocalipse eu consiga descobrir quem é a terceira nação. E quem é a segunda nação? A segunda nação é a Rússia com os seus aliados. Quem é a Rússia com os seus aliados? A Rússia com os seus aliados são Gog e Magog da profecia de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. O que é que estamos dizendo? A Rússia e seus aliados vão cair por mão, a besta vai dizer isso, por mão da besta. Ela é um dos governos que será derrubado. Mas, na verdade, lendo Ezequiel 38, 39, a Rússia vai cair por mão de Deus, numa intervenção sobrenatural. Essa intervenção sobrenatural de Deus dará a conversão de 144 mil judeus que serão cheios do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo em que esses judeus estão se convertendo, a besta está convencendo Israel que foi ela que destruiu esse segundo governo, esse segundo rei, que é a Rússia. E porque Israel vai se deixar levar pelo convencimento da besta, é que nós lemos aqui: fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Quer dizer, Márcia, seja bem-vinda. Quer dizer, Israel, ele vai assinar o acordo com a besta, pensando que foi a besta que livrou ele da Rússia, o que é um absurdo. E eles vão entrar na mentira, porque eles vão enxergar a Rússia atacando Israel
E aí vem uma questão. Por que que a Rússia ataca Israel? A Rússia, ela está preparada para invadir a Europa. Mas a Bíblia diz que Deus vai pegar um anzol e vai puxar a Rússia para o lado de Israel. Agora, do ponto de vista divino, Deus faz, Deus traz. Do ponto de vista humano, por que que a Rússia, que está indo para atacar a Europa, se desvia para atacar Israel? É porque quando da abertura do terceiro selo, é solto o cavalo em que vai haver fome sobre a face da terra. Imagine você que na abertura entre o primeiro e o sexto selo, 1,5 bilhão de pessoas vão morrer. Haverá muitos terremotos de derrubar nas cidades inteiras. O mundo estará entrando praticamente em colapso. A alimentação vai faltar. E vai ter que haver vai ter que haver, fugiu a palavra agora, vai ter que haver distribuição de alimento regrada, porque vai faltar alimento. A Rússia vai invadir a Europa, talvez em busca de alimento, mas eles percebem que o lugar que realmente haverá alimento naquele período é Israel. E aí ele se volta para Israel por causa da abundância de alimento daquela terra. E aí quando ele se volta acontece isso, passar o dilúvio do açoite. Mas esse acordo, ao final, vai desaguar na batalha de Armagedon. Entenda, nós estamos falando da abertura dos selos, depois trombetas e taças. Quando chegar as trombetas e taças, nós estamos no dia do Senhor. Enquanto estivermos nos selos, nós estamos na grande tribulação. O Senhor avisa: Israel, vocês vão cometer um erro muito grande ao assinar essa aliança de morte. Por quê? Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Quer dizer, na metade do dia do Senhor, da 70ª semana de Daniel, a besta quebra o acordo com Israel. E aí resulta na batalha de Armagedon, e Deus tem que vir. E na batalha de Armagedon, Israel se converte ao Senhor. Então, este módulo Apocalipse é para nós entendermos o papel de Israel nesse período. Então nós já sabemos que temos a besta, que temos Israel e que temos o povo de Deus perseguido. E nós vamos tratar isso quando da abertura dos selos. Agora que você já se situou, no próximo módulo nós começamos a abertura dos selos. E aí você vai entender as consequências da batalha de Gog e Magog sobre Israel. Foi muito bom, Dora, Márcia, ter você aqui junto comigo. Nós estamos encerrando esta live. Estaremos amanhã, se o Senhor nos permitir, às 20 horas em ponto. E que dá para darmos continuidade na abertura dos selos. Segundo, terceiro selo, quarto selo. E aí nós vamos entender a dinâmica da abertura dos selos. Venha fazer parte dessa comunidade, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Mande aviãozinho para os seus amigos. Vamos despertar o povo de Deus, porque se o povo de Deus for despertado, o próprio Cristo o esclarecerá. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.